Olá, meninas! Boa tarde, meninas! Quase que eu não consigo vir fazer esse ao vivo hoje. Verem certinho a peça, ó. Aqui a peça, eu coloquei um monte de coisa. Olha lá. Assim, ó, vou colocar de frente pra vocês verem, ó. Essa aqui é a nossa peça. Eu deixei aí ontem, né? Perguntei pra vocês o que vocês achavam. Todo mundo gostou. E ó, nem vou fechar aqui porque eu coloquei um monte de coisa. Eu coloquei uns botõezinhos aqui, aquele botão que eu uso, que ele é de pressão, mas ele é de metal, tá? Então eu coloquei 3 botõezinhos aqui, ó. E aí eu gostei muito dessa cor, achei muito fofa. E quando a gente abre ela aqui, ó, aqui dentro a gente tem outro botão para proteger, né, a nossa travessa. Então essa aba aqui, ó, ela é bem grandona para caber bastante coisa aqui dentro. Aqui, gente, ó, eu fiz essa capa de proteção aqui, ó, pra você colocar, né, a travessa e não ter nenhum perigo. Eu fiz esse meu aqui, que é pra colocar pratos e não as travessas, tá? Mas eu deixei aqui uma travessa também, ó, pra vocês verem que cabe uma travessa pequena. E aí, quando a gente fecha aqui, ó, os botõezinhos, ela fica assim, bem fofa, né? Então, essa daqui vai ser o nosso porta-travessa. E esse aqui, ó, é o porta-talher. Eu fiz bem simples, gente, pra gente fazer e vender mesmo aí, ó. Coloquei uns aqui, ó, pra vocês verem que cabe bastante coisa. Essa aqui, eu usei um nylon. Isso aqui é um nylon, tá? É aquele nylon de guarda-chuva. Então, eu utilizei ele pra deixar impermeável a parte interna da nossa peça. O que eu fiz aqui? Eu cortei, ó, um retângulo nas medidas de 64 por 33. 64 de comprimento por 33 de largura. Isso aqui, gente, vai variar muito do tamanho da peça que vocês queiram fazer. Ali, foi o que eu falei pra vocês, eu fiz pra colocar pratos. Então, esse tamanho aqui me atendeu muito bem. E aquela travessa pequena. Agora, se você quiser fazer um tamanho maior, uma travessa maior, é só você aumentar os moldes, tá? A lateral dela pode até continuar o mesmo tamanho, que não vai influenciar. A não ser que a travessa seja muito grande, você dá uma alterada na largura dela, mas também é coisa simples que você consegue fazer aí na sua casa. Então, eu cortei, eu arredondei aqui, ó, com o cone de linha. Você coloca aqui, ó, e faz o seu arredondamento aqui, ó, dos dois lados. Feito isso, eu vou marcar do topo da minha peça para baixo 8 centímetros, que é essa linha que eu tracei aqui, ó. Então, da parte de cima da minha peça, 8 centímetros. Eu acho o meio da minha peça. Aqui, ó, eu vinquei aqui, ó, para vocês verem. Eu acho o meio. E aí, eu vou marcar 3 centímetros da parte de cima para baixo. 3 centímetros. E aqui, ó, vai ficar com meio centímetro da marcação dos 8, da linha dos 8 aqui que a gente fez. Então, meio centímetro aqui e 3 centímetros da parte da alça em cima. E vou fazer um outro retângulo que ele vai medir 10 por 4,5. Então, essa minha pegada aqui, ó, pra alça, ela tem 10 por 4,5. Então, isso aqui eu vou fazer em um lado, e depois, se você quiser espelhar, aqui eu fiz inteiro, porque eu acho mais prático, que eu já estico lá no tecido e já corto de uma vez só. Mas você também pode fazer só metade e dobrar o tecido e cortar, a sua peça vai sair inteirinha assim. Esse aqui vai ser o corpo do nosso porta-travessa, e aí você vai adaptar para as medidas que você vai querer, que a sua cliente vai querer. Então, você consegue fazer um trabalho mais personalizado ainda. Aqui, ó, nós vamos ter a nossa aba, né, que é a lateral do nosso porta-travessa, que ele tem 18 de largura por 29, 18 por 29. Eu já fiz um tamanho bem bacana para que você possa aumentar depois o seu molde, mas que essa aba aqui, ó, sirva para vários tamanhos. Ficou bem legal, deu para segurar bem aqui. E vocês vão ver que se você aumentar um pouco, não vai fazer diferença. Ó, pro bolso interno, que é esse bolso, gente, também vai ser opcional, tá? Vocês vão colocar esse bolso aqui se vocês acharem necessário. Eu gostei porque eu acho que dá uma proteção a mais pro que a pessoa for colocar dentro da travessa dela, né, do porta-travessa. Então, aqui, ó, pra esse bolso, você vai cortar 38 por 14. Eu não vou fazer ele forrado, tá? Vou fazer só uma proteção mesmo.
E aí eu vou fazer o acabamento do viés dos dois lados, então eu fiz uma tirinha aqui, ó, com o mesmo tecido, só pra gente fazer um agrado aí, pra ficar mais bonitinho. Então, nas medidas de 38 por 14, o meu bolso. Aqui, ó, é o corpo da minha peça, que eu já cortei aqui, ó, e já quiltei. Fiz o sanduíche, que vocês já estão acostumados, TNT, gramatura 80, acoplado aqui no meio, e o meu tecido. Eu fiz um quilt, ó. Aqui dá pra vocês verem. Eu quiltei, fiz um quilt livre e fiz esse sanduíche pra minha peça ficar estruturada. Se você não estiver usando o acoplado, é legal você usar a manta R2 aqui, porque é uma peça que vai ficar estruturada, ela vai levar peso, né? Então é bacana vocês usarem aí um material que seja um pouco mais resistente. Então aqui eu vou cortar no meu tecido principal e no meu tecido de forro. Aqui eu escolhi um poá também, ó, pra fazer o forro. E eu corto do mesmo tamanho o meu corpo e o meu forro, tá? Tecido principal e o forro. Aqui, ó, são as laterais da nossa peça. Para as laterais eu cortei 29 por 18 e arredondei aqui também, tá? Então você corta lá o seu retângulo, pega aqui seu cone de linha, vem aqui, ó, arredonda dos dois lados e tá pronto. É opcional também você fazer esse arredondamento, tá, gente? Eu acho mais bonitinho, mas aí fica a seu critério. Eu vou precisar também de viés. Aqui eu vou usar o viés pronto, o viés industrial. Você pode fazer o seu viés de tecido aí, fica a seu critério também. E para o nosso porta-talher, eu vou utilizar as medidas de 38 por 22 no meu tecido principal, o meu tecido de forro. E pra gente fazer um bolsinho para encaixar os talheres aqui, 38 por 14, tá? E também o viés pra gente fazer o acabamento em volta. Essa é a nossa peça. Ó, o que eu fiz aqui? Eu passei o meu forro e vinquei ao meio aqui, ó, pra marcar bem onde é o meio da minha peça. Fazendo isso, eu vou cortar, ó, vou cortar aqui, ó, o meu forro ao meio. Cortei aqui, dividi o meu forro em duas partes. Ó, agora eu vou pegar aqui, ó, direito do meu tecido com o direito do meu forro e vou posicionar aqui, ó. Vou alfinetar aqui, ó. Do outro lado eu faço a mesma coisa, ó, direito com direito, tá? Vai ficar aqui, ó, a abertura que a gente cortou. E eu tô alfinetando aqui, ó, direito com direito. O que eu faço? Eu gosto de riscar pelo lado avesso da peça, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas eu já risquei aqui, ó, a abertura que a gente vai fazer. Tá? Eu gosto de fazer pelo lado avesso. Por quê? Quando a gente faz pelo lado do forro, aqui costuma dar uma enrugadinha. E se você fizer pelo lado da manta, né? Pelo lado pelo lado avesso da peça, ele não corre esse risco. Então, eu prefiro, mas é gosto aqui, tá? Você pode fazer esse risco na frente, molde lá que a gente cortou. Venho aqui, ó, na parte de cima, por isso que é legal você fazer o molde, porque é mais fácil de você trabalhar. E aí você vai riscar aqui, e agora a gente vai passar uma costura exatamente no risco que a gente fez aqui. Olha lá, ó, eu passei a costura em toda a volta, aqui pela frente vocês vão conseguir ver melhor, ó. Passei aqui tudo, dos dois lados. Agora, eu vou dobrar aqui ao meio, ó, dentro da costura que a gente fez aqui. E vou dar um corte. Isso. Eu vou recortar toda a volta da minha peça aqui por dentro. Abrir aqui, ó, o nosso buraco aqui. Faço isso dos dois lados. Então, o que é legal aqui? A gente vira aqui na parte curva e dá uns piquezinhos assim, ó. Só pra facilitar a desvira do tecido. E nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso tecido de forro e vamos passar tudo lá pro outro lado. Por dentro do buraco. Ó. Aí você vem ajeitando aqui, eu venho aqui com os alfinetes, ó. Venho puxando aqui a minha costura bem certinho, arrumando aqui, ó. Ó, na outra câmera vai dar pra vocês verem melhor. Olha lá, eu venho puxando a minha peça, não deixando rugas, ó. Se ficar uma ruguinha ou outra, mas quanto menos ruga, mais bonitinho vai ficar a sua peça. Vai ficar assim, ó. Tá? E vocês, quanto mais você puxar, quanto mais esticadinho tiver, mais bonitinho vai ficar o acabamento da sua peça. Do outro lado, ó,
ficou assim e aqui. E a gente vai repetir o processo do outro lado. Aqui, agora eu vou pra máquina e vou pespontar toda a volta da nossa peça. O pesponto, ele vai ficar assim, ó. Bem bonitinho, ó. Porque se a gente faz pelo lado direito, a gente não consegue puxar tão bem o forro. E aí acaba aparecendo um pedacinho do forro aqui, ó. Você fazendo pelo lado avesso, ó, fica cada um no seu lugar. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós estamos aqui, ó, com esse buraco aqui, né, que nós fizemos na abertura do forro. Agora, nós vamos fazer ao contrário, ó. Vamos colocar direito com direito. Ó, direito com direito. E o forro aqui, ó, direito com direito. E nós vamos passar uma costura unindo o forro, fechando aquela abertura que a gente deixou, tá? Ó, aí vai ficar assim. Agora, a gente joga ele lá pra trás, pro lugar dele. Prontinho, ele já está. A gente agora vai passar um pesponto. Aqui você pode usar o zigue-zague da sua máquina, se ela tiver. A minha não tem, então eu vou passar um ponto reto em toda a volta da peça, só pra gente poder unir o nosso forro aqui, ó, com o nosso tecido principal. Olha lá. Já colocamos aqui, ó, o nosso forro e o nosso tecido principal. Deixo aqui reservadinho, agora a gente vai fazer as laterais da nossa peça. Pra fazer as laterais, esse tecido verde também é da Círculo. Esse poá aqui é um poá, gente, ó, bem miúdo. Ele também é da Círculo. Ó, direito com direito. E eu vou passar uma costura em toda a volta. E vou deixar essa parte aqui, ó, toda aberta. E ele vai ficando no formato bem certinho. Aí, se você tiver aí no seu ateliê, vai pro ferro, dá aquela passadinha bem bonitinha, pra não ficar nada enrugado. Ó, agora eu venho e pesponto de trás, bem bonitinho também. Aqui eu já aproveito e já acho o meio da minha peça. E aqui, ó, a parte da nossa peça, ó. Se vocês notarem aqui, se a gente colocar um fundo, já fica uma bolsa, hein? Então, já fica a dica aí, ó. Você coloca aqui as laterais e já vira uma bolsa. Agora, nós vamos fazer o nosso bolsinho. Esse bolso, ele mede 24 por 33. A parte que eu tenho 33, eu vou fazer o acabamento no viés aqui, tá? Olha lá. Agora, eu vou tirar o excesso aqui. E ele ficou assim, o nosso bolsinho. Agora, eu vou pegar o meu tecido principal aqui, ó. E vou achar os meios dele. Eu encontrei os meios, eu vou encontrar os meios do meu bolso aqui nas laterais também, ó. Essa parte que a gente não fez o acabamento. E aí, ele vai ser um pouquinho maior, mas é isso mesmo, tá, gente? Pra ele ficar folgadinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, pique com pique. Só que aqui eu já vou aproveitar e vou colocar também as nossas abas, tá? Porque aí eu passo uma costura só aqui pra prender todo mundo. Então, eu escolho aqui qual lado que eu quero pra fora. Eu vou querer esse lado aqui, ó, pra fora. Então, eu vou pôr aqui, ó. Não assim, né, gente? Ó. Vou pôr um alfinete aqui. Eu também encontrei o meio aqui. E do outro lado a mesma coisa. Agora, eu passo uma costura aqui, fechando essa parte do bolso e unindo aqui as abas, tá? Ó, meninas, passei aqui, agora eu tiro os alfinetes. E a nossa peça já está montada. Olha lá. Aqui nós ficamos com o bolso. Costura na máquina doméstica assim, tá, meninas? Inclusive, aquela outra peça eu montei toda na máquina doméstica. Você vai encaixar aqui, ó, a sua travessa, ó. Então, é uma proteção que você vai ter aqui, ó, pra sua travessa ou pro seu prato. O que que acontece? Me perguntaram se é seguro, cai. Não cai, gente, ó, tem essas duas abas, elas vão prender a travessa aqui. Vai ficar essa abertura aqui, que vai ser por onde a nossa peça vai fechar, tá? Então, ela vai ficar toda embalada, ó lá, ó. A parte da lateral fechada e a parte de cima fechada também. Agora, o que que a gente vai fazer? Finalizar a nossa peça com o viés. Eu vou usar o viés pronto. Aí, se você quiser fazer com o mesmo tom de tecido, pode fazer. Eu
achei esse aqui, ó, quase com o mesmo tom. Vai ficar bem bonitinho. Então, eu vou começar aqui, ó. Eu gosto de começar o viés pelo lado avesso da peça. Então, eu vou vir costurando exatamente nessa linha do meu viés aqui que já tem marcado. Então, na mesma costura que eu fiz aqui, eu vou colocar o meu viés aqui. Ó, o que que eu faço? Eu não posso deixar o meu viés fazer pregas na onde eu vou passar a costura. Então, não se preocupe se estiver fazendo prega aqui, ó, tá? Mas aonde o seu pezinho estiver passando, não tiver prega, o seu viés vai ficar perfeito. Tá vendo que a curva, ela faz automática quando você não deixa aquelas pregas. Olha aí. Eu nem cheguei aqui a puxar o viés, mas ele já vem ajeitando, ó. A costura tá aqui. Quando eu desviro, eu não deixei nenhuma prega na parte de trás, ó. A parte de trás tá toda lisa, que foi aquilo que eu falei pra vocês, da onde a gente passa a costura. E aí, ó, quando você vem ajeitando o seu viés aqui, olha lá, ele faz a curva perfeita. Então, aí, ó, vem seguindo, ó lá, a curva, ó. Na curva também, ó lá, focou legal, ó. Tá vendo? O que que acontece? Quando a gente não chega com a costura tão próximo do final do viés aqui, ele acaba enrugando aqui, levantando isso aqui, ó. Então, quanto mais perto da costura, do final do seu viés você chegar, mais bonitinho ele vai ficar, mesmo depois de lavar. Porque o viés, ele tem, né, uma goma. Quando a gente coloca ele, ele é meio engomado. Então, a gente tem que pensar que essa peça vai ser lavada. Então, ela não vai ficar bonitinha assim, igual tá nessa peça engomada. Já estamos com a nossa peça quase pronta. Olha que lindo que ficou essas cores. Ah, eu gostei, hein, gente? Vocês gostaram da combinação? Eu gostei bastante. E aí, ó, é só colocar os nossos botõezinhos aqui. Depois eu vou colocar a etiqueta. Agora, vamos fazer o nosso porta-talher. E vou fazer o acabamento aqui com viés na ponta. Agora, eu vou usar esse viés mais verde aqui, ó. Porque aquele meu viés azul tá a conta de eu fechar o porta-talher. Então, aqui você pode fazer ele forrado também. Naquele outro nosso pronto ali, eu coloquei um fundo impermeável. E pegar, ó, vai ficar assim, tá? Eu gosto de fazer duas costuras aqui. Aí, eu vou pegar aqui o tecido de forro do meu porta-talher e vou sobrepor aqui. Eu vou passar uma costura na lateral, prendendo. O meu, eu fiz com a distância de 5 e 5 centímetros. Tá? E aí, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer os bolsinhos com a distância maior... Ó, eu tô vindo a olho mesmo, ó. Melhor, né? Aqui eu peguei, ó, 50 centímetros por 5. Passei como se fosse um viés. E vou passar uma costura nas duas laterais. Ó, passei aqui uma costurinha dos dois lados. Agora, a gente pega aqui, ó, dobra ao meio. Na lateral do corpo do nosso porta-talher, a gente acha o meio também. Venho aqui, ó, aonde eu passei onde eu fiz a dobra, eu encaixo aqui e passo uma costura aqui prendendo. Agora, eu vou passar uma costura em toda a volta, prendendo aqui pra gente poder refilar. Colocar uma aba aqui pra proteger o talher também pode pôr, tá? Então, você pode fazer do mesmo tamanho que você fez essa faixa, você faz uma outra faixa aqui em cima, e aí você coloca os talher, depois você cobre ela com a aba e enrola, tá? Aí vai ficar a critério, também você pode fazer, é uma opção. Escolhe aí um lado que você queira começar. Eu gosto de começar sempre pelo meio, que é o certo, você nunca começa pelo canto, tá? Sempre começa do meio da peça ou da pontinha aqui, ó, nunca pelos cantos, tá? E a nossa peça está prontinha. A gente vem enrolando aqui, ó. Aí a gente pega a fitinha, dá um lacinho pra ficar bem linda. Olha lá, gente, que coisa mais simples, fácil, rápido.
vendável. Com certeza, quando você postar lá a foto do seu kit assim, ó, a sua cliente vai amar. Olha lá. Então, meninas, ó, uma peça muito fácil, aquela fácil venda, do jeito que a gente gosta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha aí, manda coração pra mim, pra eu poder saber que realmente você gostou. Um beijo, meninas, fiquem com Deus e até mais.